Hoje eu vou falar um pouco do contexto histórico que levou ao surgimento da programação orientada a objetos. Bom, no final dos anos 50, 60, especialmente devido à Guerra Fria, a computação ela se resumia a fins militares. Então você tinha o uso dos supercomputadores, né, para fazer cálculo balístico, para fazer simulação, para fazer criptografia. Os fins civis eram basicamente, né, pagamentos, censo, grandes lotes de informação que deviam ser processados. Então a programação em si ela era muito matemática, né? Ela era muito voltada a essa entrada de um grande volume de dados, um processamento, né, que podia durar dias, e a saída de resultados. E a programação ela refletiu um pouco disso. Vão nascer, né, linguagens como COBOL, Fortran, BASIC, que são linguagens imperativas, que mesmo sendo linguagens de alto nível, elas têm um comportamento, né, elas têm uma cara muito parecida com a linguagem de máquina. Se você pensa, né, no programa como uma sequência de instruções, né, um fluxo, e eventuais desvios e repetições, alterações de memória, isso não é muito diferente de uma linguagem de máquina. E o problema de você pensar assim, o problema de você pensar tão próximo ao comportamento da máquina, é que é difícil lidar com grandes aplicações. Então, já no final dos anos 60, os programadores vão percebendo que a complexidade de software ela cresce muito rápido e que é difícil manter e adicionar novas funcionalidades aos softwares. E é dentro desse contexto que vem pela equipe do Simula, eles desenvolvem uma linguagem com um conceito diferente, um conceito novo. A ideia de que ao invés de você arquiteturar o seu software focado, né, nessa passagem de controle, nesse fluxo, na manipulação dos dados, eles trocam a arquitetura, mudam o paradigma, onde você foca nas entidades que o seu software representa. E essa ideia vai influenciar o Alan Kay, que quando ele vai desenvolver o Smalltalk lá no Xerox PARC, ele pega essa ideia e formaliza no que hoje a gente chama de orientação a objetos. Então, o Alan Kay ele tem uma formação em biologia, ele meio que se inspira nessa ideia, meio que pega um pouco da biologia e diz que, né, como se você pensasse na célula como um ser independente, um ser autônomo. E ele faz esse paralelo com a computação, onde ele pensa no objeto como um ser independente, como um ser autônomo, como cada objeto fosse praticamente uma aplicação em si, e que essa aplicação só responde ao seu ambiente através de mensagens, e ele vai usar essa ideia para fazer uma nova arquitetura de software. Então, né, ele teoriza que todas as entidades de um software são objetos, absolutamente tudo é um objeto, que toda interação feita nos objetos é feita através de mensagens. Deixando um pouco mais tangível, é como se esse objeto tivesse suas informações internas e seus estados, mas ele só pode ser manipulado através de mensagens. Então, de certo modo, isso acaba criando um encapsulamento. A complexidade que aquele objeto tem acaba sendo escondida do sistema. E todo o sistema, né, o entendimento do sistema como um todo, ele fica mais simples. Bom, então, a orientação a objeto, né, ela surge como uma resposta da arquitetura de software. Ela vem para simplificar o entendimento das aplicações e tornar mais fácil desenvolver grandes e complexos programas. E os conceitos em si, eles mudaram, né, dos anos 80 até hoje. Fica aí o contexto da época, fica aí um pouco mais de informação sobre isso e até mais.